Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e dessa vez o tema é divisores e critério de divisibilidade. Espero que vocês estejam bem e que vocês gostem da aula. Antes de mais nada, nós temos que estar nos familiarizando com essas palavras, né? Divisores e divisibilidade. Se vocês perceberem, essas palavras, divisores e divisibilidade, elas nos remetem a uma operação matemática que nós estamos muito acostumados a fazer, que é a divisão. Então, se eu digo que 4 é divisor de um número, por exemplo, isso quer dizer que, ao dividir esse número por 4, o resto vai ser igual a zero. Ou seja, essa divisão será uma divisão exata. E assim a gente vai verificar que acontece com outros números, como por exemplo 2, 3, o próprio 4, 5, 6. E por isso foram criadas regras dentro da matemática para verificarmos se um número é divisor de outro número. Essas regras foram chamadas de critérios de divisibilidade. Hoje veremos algumas dessas regras ou critérios para saber se um número é ou não é divisível por outro número. Começando então pelo critério de divisibilidade por 2. Então, um número ele é divisível por 2, ou seja, quando a gente divide ele por 2, a conta vai ser exata, se ele for um número par, ou seja, se ele terminar com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Nós aprendemos nas aulas que algarismos são as partes que formam o número. Então, basta você olhar então aí na divisibilidade por 2, a gente vai verificar como que termina o nosso número e se ele é um algarismo que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se for um desses casos, esse número, consequentemente, vai ser um número divisível por 2. Até o conceito de paridade de um número é esse, né? Um número só é par quando ele é divisível por 2. Então, vamos verificar aqui alguns exemplos para a gente conseguir compreender melhor esse conceito. Então, temos aqui nosso primeiro exemplo, que é o 12. Então, a gente vai olhar esse último algarismo aqui do 12. O 12 ele termina em 2. Terminando em 2, consequentemente, ele vai ser um número divisível por 2 e um número par. Então, aqui, essa afirmativa está correta. Ele é um número divisível por 2. Já no próximo exemplo, a gente tem aqui o 360. O último algarismo do 360 é o zero. Então, como ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, consequentemente, ele é um número divisível por 2 e um número par. Agora, vamos ver esse último exemplo aqui. 137. 137 é um número formado pelos algarismos 1, 3 e o último algarismo aqui é o 7. Então, vemos que o 137 ele não é divisível por 2, porque ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, consequentemente, ele não é um número par. Nesse slide, já temos um outro critério de divisibilidade, divisibilidade por 3. Então, quando que eu sei que um número ele é divisível por 3? Ou na divisão por 3, o resto vai ser igual a zero. Então, aí a gente tem uma definição embaixo. Ó. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Nós já falamos no outro critério que os algarismos são as partes do número. Então, basta a gente somar esses algarismos do número que a gente quer saber se é divisível ou não por 3, que nós vamos descobrir. Se essa soma dos algarismos der um número que dá para dividir por 3, então o número inteiro eu consigo dividir por 3 também.
Vemos aqui um exemplo abaixo, 207. 207 é divisível por 3. Mas por que é divisível por 3? Porque se eu somar 2 mais 0 mais 7, o resultado dessa soma vai ser 9. E 9 dá para dividir por 3. Então, se eu somar os algarismos, vai dar um número que dá para dividir por 3. Consequentemente, o número inteiro vai dar para dividir por 3 também. Vai ser um número divisível por 3. Outro exemplo que nós temos aqui é o 7.458. Então, se eu somar os algarismos, 7 mais 4 mais 5 mais 8, eu vou ter o valor de 24. Como 24 eu consigo dividir por 3, 24 dividido por 3 dá 8, dá uma conta exata, consequentemente, o número inteiro ele é divisível por 3. Já no último caso aqui, 1438, esse número não é divisível por 3, porque ao somar os algarismos dele, 1 mais 4 mais 3 mais 8, o resultado será 16. E se o resultado der 16, a gente não tem um número que dá para dividir por 3, já que seria 15 ou 18 para dividir por 3 e dar uma conta exata. Na verdade, deu 16, então, consequentemente, o número inteiro ele não é divisível por 3. Então, para você determinar se um número é ou não é divisível por 3, basta você somar os algarismos dele, as partes que formam o número. E se o valor que der no final for divisível, o número inteiro é divisível por 3 também. Seguindo, então, nós temos agora a divisibilidade por 4. É parecida com a divisibilidade por 2. Só que ao invés da gente observar o último algarismo, nós vamos observar os dois últimos algarismos. Então, um número ele é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos que formam esse número eu consigo dividir por 4. Né? Eles são divisíveis por 4. Então, ou termina em 00 ou os dois últimos algarismos são divisíveis por 4, né? O número formado pelos dois últimos algarismos. Então, a gente verifica aqui alguns exemplos embaixo, né? Um exemplo aqui, ó, 1800, eu logo vejo que ele é divisível por 4. Mas por quê? Porque ele termina em 00. Terminou em 00, consequentemente, eu vou conseguir dividir ele por 4, vai dar uma conta exata. O próximo exemplo, 4116, ele não termina em 00. Então, eu vou ter que observar os dois últimos algarismos dele. Então, os dois últimos algarismos, 1 e 6, formam um número 16. E 16 é um número que dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Consequentemente, o número inteiro, ou seja, o 16, é divisível por 4. O número inteiro, 4116, vai ser divisível por 4 também. No último exemplo aqui, 3850, nós vemos um contra-exemplo, na verdade, né? Porque ele não é divisível por 4. Mas como que eu sei que ele não é divisível por 4? Na hora que eu fizer a divisão por 4, não vai dar uma conta exata. Primeiro porque ele não termina em 0 e 0. E ao pegar os dois últimos algarismos dele, né? Que é o 50, o 5 e o 0, ele vai... esse 50 não dá exato na divisão por 4. Então, independente de quantos algarismos tiver um número, pode ser um número extenso e tal, eu pego os dois últimos. Se for 00, ou se os dois últimos algarismos eu conseguir dividir por 4, o número inteiro eu vou conseguir dividir por 4 também. No caso aqui do 50, ao dividir ele por 4, eu vou ter aí 12. E vai sobrar resto 2, então não vai ser uma conta exata. Consequentemente, eu vou excluir esse número da lista dos divisíveis por 4. Então, 3.850 não é divisível por 4. Talvez
a divisibilidade por 5 seja a mais simples de todas, né? Por quê? Porque um número, ele é divisível por 5, ou seja, na divisão por 5 vai dar uma divisão exata, né, o resto zero, quando ele termina em 0 ou 5. Ou seja, o último algarismo dele, o último valor do número, o valor algarismo, é 5 ou 0. Se, consequentemente, terminar em 0 ou 5, todo número vai ser divisível por 5 também. Então, alguns exemplos aqui embaixo, por exemplo, 405 termina em 5, então é divisível o número inteiro por 5. 340 termina em 0, consequentemente, o número inteiro, se terminar em 0, vai ser divisível por 5 também. Agora, um contra-exemplo para vocês verem um caso que não é divisível por 5. 513. 513 é formado pelos algarismos 5, 1 e termina em 3. Como ele não termina em 0 ou 5, esse número não vai ser divisível por 5. Ou seja, na divisão por 5 vai sobrar resto. O último critério que nós veremos hoje é a divisibilidade por 6. Divisibilidade por 6. Quando eu sei que um número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que pegar e juntar os dois critérios, o critério da divisibilidade por 2 e o critério da divisibilidade por 3. Quando ele atender os dois critérios ao mesmo tempo, ele vai ser divisível por 6. Então, vamos lembrar quais são os critérios da divisibilidade por 2 e por 3? Um número só é divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, ele for par. E um número, ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, quando essas duas regras acontecerem ao mesmo tempo, o número vai ser divisível por 6. São duas regras em uma. Vamos aos exemplos aqui? Então, nós temos 312, o número 312, ele é divisível por 6. Por quê? Ele atende ao critério do 2, ou seja, ele é um número par, ele termina em 2, né? Então, ele é um número par. E ele também atende ao critério do 3. Se eu somar 3 mais 1 mais 2, o resultado é 6. E 6 dá para dividir por 3. Então, ele é um número par e que a soma dos algarismos dá para dividir por 3. Então, ele junta os dois critérios, as duas características, ele atende essas duas características e, por isso, ele é um número divisível por 6. Já o próximo exemplo aqui, ó, 5.214 é um número também divisível por 6. Por quê? Além dele ser um número par, né, ele é divisível por 2, ele termina em 4, né, 5.214, a soma dos algarismos dele, 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12. Ou seja, a soma dos algarismos dá para dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, ele possui as duas características juntas, possuindo a divisibilidade por 2 e por 3 ao mesmo tempo, consequentemente, ele vai ser divisível por 6. Agora vamos ver os contra-exemplos, né? 716. 716 não é divisível por 6. Mas, professor, ele não termina em 6? Ele termina em 6, ele é um número par, ele é divisível por 2. Porém, na hora que eu somo os algarismos dele, 7 mais 1, 8, mais 6, 14. 14 não dá para dividir por 3. 14, aí a gente dividindo por 3 vai dar 4 e vai sobrar resto. Então, ele não atende os dois critérios ao mesmo tempo, 2 e 3, ele só atende o 2. Consequentemente, ele não vai ser divisível por 6, porque para ser divisível por 6, tem que atender os dois critérios simultaneamente. Já o exemplo de baixo,
12.053, eu já logo consigo eliminar, porque ele termina em 3. Ele termina em 3, então já vejo que ele não é um número par. Ele é um número ímpar. Então, a gente vê que ele não pode ser divisível por 6, porque a primeira característica do número divisível por 6 é que ele é um número par. Só lembrando para vocês, o que é um número par? É aquele número que é divisível por 2, ou que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E o que é número ímpar? Né? Muita gente pensa ou se confunde, fala assim, o número ímpar é aquele que dá para dividir por 3. Não, número ímpar é todos aqueles números que sobram, que não são divisíveis por 2. Ou seja, aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Né? O último algarismo for um desses números. Pessoal, só a última observação aqui, as últimas observações, na verdade. Não se esqueçam de preencher os formulários, né? Tanto da plataforma da Seduc, quanto da atividade complementar. Então, são 2 formulários por semana, né? Que vocês têm que preencher com os exercícios, tá? Não precisa copiar os exercícios no caderno, mas façam as contas no caderno, não tem problema. Você registra lá a atividade e faz as contas no caderno, né? A gente tem sempre um roteiro junto com a atividade para você se basear e para poder estar fazendo os exercícios, tá? E também verifiquem a lista de atividades realizadas. Verifiquem se vocês têm alguma atividade pendente para poder entregá-la sempre que possível. É sempre bom estar sempre em dia com as atividades, tá? Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição na nossa plataforma, tá? Fiquem com Deus. Tchau.